Eu vou com a opinião aqui, Opinião. Eu vou causar problema com outras pessoas, mas eu pactuo muito com o Dr. Luiz Otávio Braga Chu nessa questão da revista, tá? Tá. Ele sempre foi a favor de que juízes, promotores, advogados tivessem que passar pelo detector. Por quê? Uma vez ele deu um exemplo, ele disse assim: a gente não sabe se daqui a pouco eu, Luiz Otávio, não estou entrando no fórum com uma arma porque estão segurando a minha família lá e me obrigando a fazer alguma coisa. Então, se eu tiver se me barrarem aqui, eu também estou seguro. É uma questão de segurança, não é uma questão de ego. E eu acho que é isso que a gente tem que cuidar. Ah, gostei. Eu acho que está interessante isso. Então, boa. E ele me fez ver dessa forma, porque a gente teve muita conversa, muita briga, né? Olha, os advogados não querem isso. Por que o promotor é revistado e não é revistado e o advogado é? Por que o promotor entra pelos fundos lá no fórum e o advogado tem que entrar pela frente e passar pela revista, né? Então, o que a gente pediu uma época? Apresento a credencial e eu não sou obrigado a ser revistado. A gente passa pelo detector com a pasta, né? Para ver uma situação de... Mas isso é uma polêmica, tá? Em várias situações. É que não quer se tirar a figura, não quer se macular a figura do advogado, não é nada disso, né? Exatamente. Mas o que se quer é o seguinte, que eu daqui a pouco entro com material perfurante no coisa, e esse material perfurante vai perfurar ou vai machucar um outro advogado que está entrando para outro assunto. Exatamente. Então é uma questão de segurança isso aqui. E aí eu acho que todos deveriam passar pelo detector de metais. Advogados, juízes, promotores, todo mundo que entra, inclusive no presídio. Certo. Agora, o que acontece com a OAB em relação ao seu colega, o colega advogado, que foi preso por um delito, por exemplo, entrar com drogas dentro do presídio? Que processo, o que se faz agora? Certo. Como é que funciona, tá? Só para deixar claro para os ouvintes a questão da estruturação da OAB. Aqui em Camaquã, a gente atua quando o fato acontece na comarca, né? E até a gestão anterior, até 2021, nós ainda pegávamos as situações que aconteciam com TAPs. Agora, a TAPs tem conselho ético, que é isso que a gente chama. É um grupo, né, com 12 advogados, são 6 titulares, 6 suplentes aqui na subseção, em que a gente tem as reuniões periódicas em que a gente julga casos conforme as representações. A representação pode vir de advogado contra advogado, aí ela tem um trâmite, ou eu, Roberta, cliente, né, fiquei chateada com o comportamento da outra Roberta no processo, acho que ela não teve uma conduta ética, enfim, não foi no prazo, não foi na audiência, perdeu o prazo e representa, né? O que a OAB faz? A OAB... o pessoal aqui, a gente sempre orienta, eu atendo a todos os clientes de colegas que estão preocupados. Situações eu resolvo direto. Doutor, libera o documento, é mais fácil do que eu entrar com o processo. Então, a gente vai, numa comarca pequena, a gente consegue gerenciar, né? Nesse caso de prisão, qual é o procedimento? É automático, quando a gente tem notícia, ainda mais com uma repercussão dessa forma, o Tribunal de Ética ajuiza imediatamente, né, de ofício, um processo administrativo, tá? Para ver o quê? Se esse advogado vai ficar suspenso durante esse período da prisão ou se ele vai ficar com a carteira liberada. O que acontece com esse colega hoje? Neste exato momento, não temos nenhuma decisão ainda suspendendo o exercício dele profissional. Claro que fisicamente ele está impossibilitado de pegar o computador dele e fazer o prazo. Né? Então, isso gera um problema enorme para os clientes, para a OAB conduzir, porque as pessoas ficam inseguras. O que eu faço agora? E o meu processo? Como é que tá? Como é que não tá? Né? Então, a gente sabe que foi decretada a prisão preventiva desse colega. Então, ele está impossibilitado de advogar. Certo. Fisicamente. Fisicamente, claro. Mas, no conceito legal, ele não está impedido de exercício. O mesmo aconteceu com o outro colega lá em outubro. Entendi. Certo? Não teve suspensão. Neste caso aqui, a gente tem que esperar a decisão cautelar para saber se o colega vai poder exercendo a profissão durante esse período. Isso é um processo cautelar. Paralelo a isso, terá todo o outro processo ético de análise dessa conduta dele. Isso é uma decisão provisória, não é definitiva. E essa parte da definitiva, ela demanda o quê? Manifestação de processo no fórum, na polícia? Como é que funciona isso? Vai ser um processo ético dentro da OAB, em que nós teremos os elementos, inclusive já estamos oficiando para a Polícia Civil, para saber exatamente detalhes, em qual tipo de crime, né, ele foi tipificado. Então, a gente tem toda essa estrutura, né, que a gente oficia, e para fazer um processo ético, que vai ter sessão de julgamento dentro da OAB, o colega vai poder levar testemunhas, vai ter toda a defesa, vai poder contratar advogado, se ele quiser. Então, é um outro processo administrativo, que ele
independe do processo criminal, Sim. mas acaba se conectando porque a penalidade lá, com certeza, vai influenciar aqui também. E pode incorrer que tipo de pena pode incorrer ao teu colega? Certo. A OAB tem penalidades de advertência, censura, suspensão e exclusão. Tá. E elas dependem da gravidade do fato cometido, do ato cometido. Então, se for crime, pode vir a ser excluído dos quadros da ordem, sim. O caso de entrar com droga no presídio é um crime. É um crime. Certo. Não às vezes o crime é matar outra pessoa. Sim, não, mas isso, é um crime. É tipificado como crime. E no caso, tem ainda a agravante, não é minha área, então os criminalistas me perdoem, mas ainda tem a agravante de que foi cometido dentro de uma instituição, ou de escola, ou de presídio, né? Então ele tem... Isso um colega teu me falou, diz que tendo no presídio agrava. Exatamente. Então é um crime grave, né? Então ele vai ter todo o procedimento de defesa dentro do processo ético, mas ele pode sim vir a ser excluído dos quadros da ordem pela conduta. No outro caso, como é uma coisa de cunho pessoal, mas teve prisão, pode sim iniciar com advertências e preparando, se caso há recorrência, de haver uma penalização mais grave. Exatamente. Então, e são dois casos bem diferentes, mas que o resultado final pode ser o mesmo. Por quê? Porque o colega, ele pode ter um processo gravíssimo que vai gerar uma exclusão, ou ele pode ter reiterados deslizes que o que a gente faz? Não é Camaquã. Camaquã dá o parecer preliminar, até para deixar claro para os ouvintes. Sim. Esse parecer preliminar dos conselheiros na sessão de julgamento vai para Porto Alegre e aí ele é submetido também a julgamento em Porto Alegre, a homologação ou não desse parecer. E dependendo da situação, o que a gente faz aqui nos processos? No voto, a gente diz, olha, esse colega já tem isso, e a gente sugere a suspensão, já teve tantas advertências, estamos sugerindo a suspensão desse colega, estamos sugerindo a exclusão, porque essa prática, né, é reiterada por ele. Então, dependendo da situação, no nosso parecer, a gente já comenta. No nosso, que eu digo dos conselheiros, porque o presidente não dá o parecer. Tá. Nesse caso do prisão do advogado, importa para a OAB a questão de a quantidade de droga que ele tentou introduzir no presídio ou o fato de ele cometer o crime, dependendo do tamanho, não vem para a questão da ordem? Eu entendo, tá, que para quem vai julgar e pelas diretrizes que nós temos, né, dentro da instituição, a quantidade, neste caso em específico, não vai aumentar a penalidade, porque o crime é gravíssimo. Entendi. Se utilizar da sua credibilidade profissional, porque é isso que nós, advogados, temos que lembrar, que nós temos credibilidade nos lugares, para entrar no presídio e se valer da sua posição para cometer esse tipo de crime. Eu acho que isso, por si, né, tem uma repercussão muito grande para a advocacia. E é isso que a gente também tem que entender quando a gente fala da conduta do advogado. A conduta dele macula a imagem de toda uma classe. E é isso que a OAB precisa também tomar cuidado, porque a gente não pode, né, entrar, como a gente começou aqui no programa, entrar nessa vala comum. Não posso igualar todos os colegas. Então, a gente precisa ter cuidado ao olhar para esse caso para evitar, né, que a imagem negativa também traga uma repercussão para a advocacia. Doutora, tem um caso aqui de um ouvinte, ele fala que ele entrou com um processo, a advogada o processo já foi para outra advogada, eu não sei como é que foi passado de um advogado para outro. Está 3 anos um assunto sobre uso capião e não resolve-se. Você falou sobre a questão de alguém entender ou achar que daqui a pouco o seu advogado não está cumprindo ou está aquém o trabalho dele sobre um processo. Como é que isso é visto? Como é que a OAB interfere? Você ouve, por exemplo, um cliente de um colega seu para saber de uma reclamação, por exemplo? A Roberta, presidente da OAB, sim. Tem gente que procura e eu marco lá na OAB para saber do que se trata. Eu não pergunto antes do que se trata. É em relação ao advogado, atendo lá na OAB. Por quê? Porque eu entendo que
Infelizmente, a gente tem colegas que não dão retorno, que bloqueiam no WhatsApp, a gente tem essa conduta, né? Reprovável. Então, essas pessoas precisam se socorrer de alguma forma. Então, elas me perguntam, meu processo está demorando por quê? Né? Eu olho o processo, porque o processo é público, né? Sim. Então, eu olho e digo, olha, tá tudo certo isso aqui, ou conversa com o teu advogado, vai lá. Então, como instituição, em alguns casos específicos, eu faço isso. Agora, em termos de escritório, isso não é uma conduta adequada. Eu te pergunto que às vezes não é o advogado. Daqui a pouco o processo judicial tá trancado numa vara, ou não sei, no escaninho do juiz lá, vou botar a culpa no juiz. Escaninho do juiz e não anda. Exatamente. E o advogado também fica sem ação. Processo de família, previsão para audiência é 2025. Então, não é o colega. Aqui às vezes a pessoa diz, mas tô com a defensoria, se eu pegar advogado particular, vai resolver? Não, o que vai resolver é que com particular tu tem acesso, tu conversa com a defensoria, tu tem toda a burocracia para acessar. Mas é isso, se tá demorado por uma questão... Uma coisa é o advogado não ter entrado com o processo. Aí é outra coisa, mas a demora é 90% das vezes porque a gente tem prazo. No caso de família aqui, que tinha uma pergunta, a pessoa tem dinheiro retido na conta em função de uma sucessão familiar e não tem acesso ao dinheiro pela burocracia, pela demora. Mas isso tem como agilizar, por exemplo, questões, daqui a pouco o juiz dá uma autorização para que a pessoa saque o dinheiro, está na conta. Tem coisas que pode ser abreviado? Pode, tem coisas, a gente tem os trâmites legais, mas o advogado pode, que a gente diz ir lá no balcão e conversar e tentar agilizar, explicar a situação, porque a gente tem milhares de processos e se tu não for lá e não mostrar que esse é o diferencial, porque assim, na segunda vara, todos os processos são urgentes, são processos de família, então todos são urgentes, então o advogado também tem que ir lá e conversar e tentar agilizar para o cliente, mas o cliente precisa conversar e ter contato e ter confiança no seu advogado. É isso que eu digo para o pessoal direto aqui que me procura como instituição. Confiem no seu advogado, pensem antes de contratar, não se iludam por honorários mais baratos, o barato sai caro. Tá? E, Fábio, deixa eu pegar esse gancho, tu falou dessa questão de um advogado e outro, tá? Nesses casos, os advogados presos, o pessoal me ligou muito ontem, cliente, assim, peguei teu telefone para saber, eu tô com uma situação assim, o que eu faço? O colega não está impedido de advogar. Então, ele pode seguir atuando no processo. Mas era uma situação num prazo urgente que era para hoje. Bom, então o que a gente aconselha? Procurar um novo advogado. Esse novo advogado, em exceção, já que não consegue falar com o colega para subestabelecer, para o colega autorizar outro colega, ele vai pegar uma procuração que automaticamente vai revogar a procuração do colega que está preso. E aí o advogado que vai entrar nesse processo vai justificar por que ele está cometendo esse ato que é brusco. Quando o advogado pega a procuração de outro, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque não é uma conduta ética, mas se ela for justificada e ela tem a previsão de justificar a urgência, e não tem problema nenhum, a gente se resolve dessa forma. Na ponta está o cliente querendo resolver o assunto. Exatamente. O seu advogado está impedido por um problema sério, né, que é esse. Exatamente, aí justifica. E a procuração, tu revoga a procuração anterior. Exatamente. E aí fica feio para o advogado que faz isso. Mas a legislação, né, o nosso código de ética permite as exceções. Então, tu justifica. Estou fazendo isso porque o colega está preso e essa pessoa me procurou e tem urgência. E aí, em termos de instituição, não tem conduta e isso resolve-se normalmente, assume o processo e toca para frente. E toca para frente. Essa é a doutora Roberta Magalhães, está aqui comigo batendo esse papo. Se eu deixo abrir a pergunta aqui, nós vamos passar o dia, doutora Roberta. Certo. Muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para todo mundo aí essas condutas aí atípicas da advocacia. É atípica mesmo. 11h49, Valério veio que esteve lá na Pompeia e nós vamos trazer o recado da Pompeia nesse momento. Sexta-feira nós falamos aqui da Pompeia, onde a moda é toda sua. Estou aqui com a Aline, que vai falar de lançamento de calçados hoje e outras opções também, né, Aline? Bom dia. Bom dia, Valério. É isso mesmo, estamos com a nossa coleção de tênis lançamento. Temos Visano, Dakota. Para quem gosta de uma estampinha de onça. Um modelo diferente, gostei, né? Sim, ó. E esse aqui tá em 5 vezes de R$ 31,98, ó. Tênis mais baixinho, confortável, a palmilha confortável, ó. Tá lindo esse. Temos também o pretinho mais básico. E desse também temos o branco com off-white, ó.
Duas cores do mesmo modelinho. 5 vezes de R$ 39,98. Eles são da linha tanto feminina quanto masculina? Esses são femininos. Totalmente feminino. Sim. Bom, a gente está tendo alguns aqui, né, que estão expostos. Tu tem aqui 8 modelos, né? Cores diferentes e o tamanho deles todos. Tu tens? Todos os tamanhos. Pode. Temos grade completinha deles. Pode vir aqui então e garantir em 5 vezes, né, as condições de cada um. Cada um tem um valor, mas 5 vezes também tem as prestações aqui, né? Isso aí. Bom, a Aline me falava o seguinte, tá marcando chuva, Valério, pro final de semana. E a Pompeia também tem opções aqui, a criançada agora vai ficar ligada. O que vocês prepararam e que produto é esse, Aline? Vamos se prevenir da chuva com estilo, né? Chegou pra nós as botinhas infantil que acompanham as capinhas de chuva. Ó. Pra quem gosta do Batman, acompanha a capinha personalizada, ó, tem até as orelhinhas aqui. Que legal! Também outras cores, outros modelos, né? Isso aí, tem de guriazinha, da Minnie. Ó, vamos ver se... Essa aqui tá em 5 vezes de R$ 35,98. Compra a botinha, já leva a capinha junto. É um 2 em 1, né? Que é chamado e é claro, né? Para proteger não só os pés, mas também o corpo da criança. Com certeza. Exatamente. Aqui, ó, passamos dois modelos, 2 situações aqui, mas tem tanta coisa aqui na loja que você vai agora, né, olhando, assistindo aí também, principalmente nos escutando, vir até aqui para aproveitar. Aproveitar não só o crediário aqui, o cartão Pompeia, mas também outros serviços, né? Com certeza, talvez alguns não saibam, mas nós temos empréstimo aqui na loja. Já vem fazer a tua simulação na hora, que tu já sai com um dinheirinho na mão. Então, empréstimo aqui na Pompeia, com o saldo do cartão Pompeia, é isso? Com o limite que tem? Não. Faz a simulação de crédito na hora, mas não intervém no teu limite do cartão. Essa é uma situação até que a gente está clareando aqui, que então não tem nada a ver com o teu limite da compra. Não, pode seguir fazendo tuas compras igual. E o empréstimo, então, separado, mas dinheiro na hora aqui no caixa. Na hora, já sai na mão. Olha só que beleza, hein? É a Pompeia, onde a moda é toda sua. Também com qual horário de atendimento, Aline? De segunda a sexta, das 8h30 às 19h e no sábado, das 8h30 às 18h. E muitas opções aqui, então. Não só para criançada no dia de chuva, mas também nesses calçados que tem lançamento aqui, né? Isso aí, sem contar que temos toda a linha feminina e masculina também. Botas, tênis masculino, tem de tudo. Essa é a Pompeia, aonde a moda é toda sua. Muito bom, obrigado, Valério Veig. 11h52. Olha, eu tô recebendo aqui da Rosane, ó. Ela é ouvinte nossa, diz que a irmã dela mora no bairro Sarandi, perdeu todos os móveis, mandou as fotos aqui. Impressionante, né, Rosane?